aproveitando então que a gente está falando de conciliação ali, né? Valor conciliado. Vamos falar um pouco então por que é importante ter uma plataforma de conciliação nesses momentos aí para os nossos clientes. Eu acho que, só já começando a falar assim, o ponto principal, pelo menos que eu enxergo assim como valor, é redução de trabalho manual mesmo. E ter certeza ali do que você tem está correto. Então, ao invés de eu ter que todo dia que eu terminei fechar meu caixa e olhar assim, putz, eu posso confiar naquele valor que eu fechei meu caixa nesse dia? Eu posso ter certeza que aquilo vai se tornar um recebimento futuro? Isso até, dependendo do tamanho de quem está usando, até dá para fazer algum tipo de controle sujeito à falha humana, porque você está ali mexendo mesmo com os números na mão, mas tendo a nossa plataforma, isso aí é tudo automático, 99,8 ou 0,9, dependendo de cliente, vai ser feito automaticamente. Então você já vai ter toda a tranquilidade de saber que aqueles números são realistas. Você vai ter esse número com a gente também na nuvem, então em qualquer lugar que você estiver, você pode chegar e olhar. Você consegue controlar, fora a parte de conciliação em si de transações, você controla a parte de ajuste, então sabe os cancelamentos, sabe os chargebacks que estão acontecendo. Eu acho que dá tanto um controle maior para visibilidade mesmo, num nível mais gerencial, e num nível mais operacional você consegue tirar uma boa parte dessa operação. Sim. Porque a ideia da plataforma é fazer a maior parte possível ali no modo automático, e você conseguir tratar só o que sobrou de algum tipo de pendência que, vamos supor, o lojista usa muito POS. Então tem uma falha de digitação, esse tipo de coisa. Algumas a gente consegue até contornar e conciliar isso automaticamente, mas em alguns casos isso precisa ser tratado manualmente. E aí a própria plataforma te oferece ali uma forma de você tratar isso dentro da plataforma. Então você tem um local único para tratar tanto a situação padrão quanto as que fogem do padrão. Para mim, o maior ganho que você tem é um ganho operacional mesmo, de tirar esse trabalho manual de alguém e até treinar pessoas para conseguir identificar falhas que você nem teria visto. Porque você está tão ocupado olhando para aquela parte que ocupa um tempão do seu dia. A gente via casos até de clientes que mais da metade do dia o financeiro ficava olhando para a conciliação, e depois de colocar a plataforma, isso vira abrir, olhar e beleza. E então passou, sei lá, de 4 horas para minutos. Então, sim. Com certeza. E um outro ponto que eu acho que é totalmente garantido aqui por nós é que quando a gente fala de Equals, eu ressalto aqui, né, Equals é a única conciliadora da América Latina que é certificada pelo ISAE 3402, né? Ele é um SOC Report tipo 2, só explicando para quem ainda não tem o conhecimento. Ele é um SOC Report tipo 2 que garante que tudo que a gente apresenta é verídico e concreto. Então ele traz a segurança para o nosso processo de conciliação. Se a gente está apresentando que uma venda não está conciliada, algum motivo tem, e se a gente está mostrando que aquele valor que você deveria receber não está correto, também é verídico. Então, basicamente, a gente deixa o nosso cliente de igual para igual ali com o meio de pagamento, né? Com a mesma informação que o meio de pagamento possui, e aí ele tem um caminho muito mais fácil para trilhar. Para auditoria, isso daí é fantástico também. Como eu disse, né, eu trabalho com a parte de key account, então grandes contas, e muitos deles passam por processos de auditoria, né? Então, qual que é o caminho que o auditor tem uma vez que ele tem o Equals? É um acesso, né? Tem direito ao acesso ali, o perfil dele também é gerenciado pelo master ali da plataforma, mas o auditor consegue ter um acesso na plataforma, visibilidade dos relatórios que ele também tem a necessidade de ver, 3, 4 cliques gera um relatório específico que ele precisa, né? Então não passa horas e horas gerando informação, né? Com certeza. E um ponto que é super relevante também, que eu lembrei aqui agora, que uma vez que a gente está com o Equals, né, uma ferramenta ali específica para conciliação financeira, o que o cliente quer é o resultado dessa plataforma, dessa solução. E um feedback de um próprio cliente meu, ele falou assim, ó, Ricardo, a gente tá com a Equals porque a gente tem a certeza que na semana do fechamento vocês não vão deixar a gente na mão. Né? Então, indisponibilidade da plataforma, a gente quase não presenciou isso, né? E eu fiz um levantamento recentemente também com um dos nossos parceiros lá de infra, né? O Vacari. A gente fez um levantamento nesses últimos 365 dias, a gente teve uma indisponibilidade de 10 segundos. Então, o que é 10 segundos comparado a 365 dias, né? Sim. E assim, coisa rápida de resolver, um único ponto ali que foi necessário, mas eu acho que é importante a gente ressaltar também
qual que é a dificuldade que o e-commerce tem, né? E assim, nem foi Black Friday, foi um dia típico. E para nós, você que está ali também nessa ideia ali da parte de infra, de tecnologia, que sabe o desenho ali do e-commerce, qual que é a diferença que você acha da Black Friday para outros dias, Então, para nós? Eu acho que é até engraçado falar isso, pode até parecer ruim, mas assim, é nenhum. Nenhum, né? Do ponto de vista de infraestrutura, não tem mudança nenhuma mesmo. O mesmo processo que a gente usa nas outras datas é o processo que vai rodar na Black Friday, é o processo que vai rodar no Natal, o tempo de processamento não vai ter alteração, então a gente está sempre preparado para ter um aumento absurdo de volume ou não. Então sempre está rodando ali da mesma maneira. Eu acho que isso é bem legal de dizer. Eu acho que do ponto de vista de suporte e tal, a G pode trazer um pouquinho que, claro, aumenta transações, o pessoal tem uma certa preocupação com algumas datas e aumenta um pouco a quantidade de chamados, então tem um certo preparo ali, mas do ponto de vista de infraestrutura a gente nem encosta em aumentar a potência do servidor. Ele roda mesmo. Então, basicamente, essas 500 milhões de transações, se ela virar em 1 bilhão... vai rodar igual. Legal. Acho que agora a gente entra num tema importante também, né? Qual é a importância dos lojistas terem multimeio de pagamento, né? Como que isso ajuda ele a vender mais e como que o e-commerce ajuda ele a lidar com esse monte de meios de pagamento, né? Que hoje foi, que nem você citou, são vários, inúmeros. Cada semana você tropeça em um meio de pagamento novo, né? Então tem carteira digital, Pix, né? Cartões que sempre existiram aí, boleto, enfim, né? Qual que é a importância que vocês acham que tem, né? O lojista ter esses multimeios e como que o e-commerce ajuda eles nesse sentido? Legal. Tem alguns dados que são super relevantes que eu acho que é importante a gente tocar aqui. Eu vi um levantamento recentemente que, se eu não me engano, tá, de 2020, por exemplo, o PicPay. O PicPay tinha 20 milhões de usuários. De um ano para o outro, ele foi para 64 milhões de usuários. Então, imagina, foi 44 milhões de pessoas que começaram a utilizar uma carteira digital que está com interesse de colocar o dinheiro dele lá dentro e utilizar por aí. O que é bom do PicPay? Tem a questão do cashback, né? Não só o PicPay, mas entre outros aí. Mas tem cashback, tem possibilidade de parcelamento. E para o cliente, o varejista, para ele, eu acho que o mais importante é quais são as formas de eu receber, ganhar e vender mais, né? Então, por exemplo, a questão da funcionalidade ali do interesse de multimeio de pagamento é para vender mais. Se tem 100 milhões parado ali numa carteira digital, eu quero receber esses 100 milhões ali de pelo menos um pedacinho, né? Um pedaço, né? Então, carteira digital, olhando para bandeiras, né? Hoje a gente conversou, né? Até de novos meios de pagamento que vem surgindo. Eu entrei na Icos, não sou tão velho, né? Eu tenho 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Eu entrei e a gente tinha menos de 90 meios de pagamentos homologados. Hoje a gente está falando de mais de 180 meios de pagamentos homologados. E esse que o cliente demonstrou a demanda ali para a gente homologar. Então é para o cliente, o varejista que está ali na frente, quais são as possibilidades dele vender com meios de pagamento diferentes que surgem, né? Então, eu acho que é isso. Basicamente você ter multimeio de pagamento é você ter multiformas de receber dinheiro, né? Você vendeu o seu produto e está ali à disposição. E acho que é importante falar também, já que a gente está falando de evolução e tudo mais, o quanto hoje a gente não concilia só venda, né? Então, foi-se o tempo que os clientes olhavam só para isso, né? Então, hoje a gente consegue, a parte financeira é muito importante, então, saber o que era previsto, do que foi realizado, a conciliação bancária, que hoje também... Cada vez mais os clientes estão preocupados em acompanhar, então como a gente está conseguindo acompanhar e trazer essas soluções para o cliente, né? Porque, por exemplo, a conciliação bancária era muito um negócio que o cliente sentia falta, né? De ter essa perninha ali no e-commerce, né? E hoje a gente tem isso aí também para ajudar a facilitar. Com certeza. Aqueles 100 milhões que ele vendeu ali na Black Friday, ele recebeu a informação que liquidou, né? Mas realmente ele caiu no banco, caiu lá. Hoje a gente já tem isso, né? Muito bem colocado. A gente sabe que hoje é uma grande preocupação, né, do lojista, então, essa questão de fraude, de chargeback, e eu queria que a gente contasse, assim, um pouquinho como que a Icos ajuda nessa parte também, então, de prevenção à fraude, assim, a como que ele controla essa parte de chargeback, acho que o Cauê também consegue ajudar a explicar um pouquinho dessa parte. Acho que até o Ricardo já tinha citado um pouquinho ali no começo, que a gente tem relatórios específicos para tratar de ajustes no geral, né? Sim.
ali na parte de chargeback, a gente tem parceiros que já mandam a informação do pré-chargeback mesmo, então antes de virar chargeback você já tem essa informação. A gente tem às vezes a possibilidade até de defender esse chargeback via plataforma, então a gente tem a parceria próxima com os meios de pagamento para ter esse fluxo habilitado. Alguns são só informativos mesmo. Eu acho que o ponto principal, além de oferecer essa visibilidade, é a riqueza das informações que a gente tem. Que lá no começo, quando perguntou qual era a parte mais importante do Equals, o Ricardo até comentou que coloca o usuário ali, né, quem assina o Equals, no mesmo nível do meio de pagamento. Eu acho que isso daí é muito importante para você conseguir detectar qualquer tipo de desvio. Então, você tem uma infinidade ali de informação dentro da plataforma que te ajudam a verificar ali tomada de decisões em relação a alguns cenários que podem ser fraude no final das contas. Especificamente chargeback, essas coisas, a gente tem o controle bem fixo para ele, né, que são relatórios específicos. E aí a gente já pegou casos no passado, até de clientes nossos bem grandes, de detectar fraude, mas mais baseado mesmo em... Nossa, aumentou muito aqui a quantidade de chargebacks. Sim. Então, como eu observo aquilo de perto, quando tem qualquer tipo de desvio, é fácil de perceber também.